Olá, pessoal. Vamos fazer aqui um resumo dos 6 sistemas Yang extraordinários. São sistemas que têm uma característica um tanto quanto diferenciada daquelas que nós já estamos acostumados a, a ver, né? Por que eles são chamados de extraordinários? Porque eles completam o quadro dos órgãos e das vísceras, são ocos como o sistema Yang, excetuando o cérebro, funcionam como o sistema Yin, que é igual à essência refinada, e porque eles têm essa essência refinada, e funcionalmente eles estão associados ao rim. Os 6 sistemas Yang extraordinários são o útero, o rim, né, e fígado que estão associados ao útero, o rim dando a essência, o fígado, o chuê, o cérebro, que está ligado ao rim, que é o mar das medulas, a medula, que está ligada ao rim, o rim armazena essência e essa essência forma a medula, e essa medula é a medula óssea e a medula espinhal, que é a medula espinhal ainda vai formar o cérebro, os ossos, as artérias e veias, né, os vasos sanguíneos e a vesícula biliar. O útero, dentro da medicina chinesa, é chamado de Bao, tá? Zibao, ele regulariza a menstruação, concepção e gestação. Está relacionado com o rim pelos vasos extraordinários ou vasos maravilhosos, como alguns chamam, que são o VC, que é o Renmai, o vaso concepção, e o Chongmo, ou Chongmai, que é o vaso penetrador, e o Dumai, que é o vaso governador. Aqui embaixo a gente pode ver, né, o primeiro, da esquerda para a direita, o Chongmai, que é o vaso penetrador, que é o mar do sangue, o Dumai, que é o vaso governador, que é o mar dos Yang, e o Renmai, que é o mar dos Yin, do Ti e da essência, que a gente chama de VC, vaso concepção. O ciclo menstrual ele está regularizado justamente por essa quantidade de sangue que o fígado leva para o útero antes, né, da menstruação. O yang qi do fígado faz um aumento da irrigação do próprio útero. O sangue e o yin vão preencher o útero junto com o vaso concepção e o vaso penetrador. Após a menstruação, você tem o quê? Um vazio de sangue. E durante a menstruação, o sangue está se movimentando. Então, nós temos aí a participação do útero, do fígado, temos aí a participação no útero, no período menstrual, tanto do fígado, quanto do vaso concepção, quanto do vaso penetrador, ou Chongbo. Um está ligado ao Yin, o outro está ligado ao sangue, e o útero ao Yang e ao Qi. Perdão, o fígado ao Yang e ao Qi, que vão nutrir o útero. O baço e o coração são responsáveis pela produção do sangue. O fígado é responsável por armazenar esse sangue. Então, o baço e o coração, se eles falharem na produção do sangue, o útero não é nutrido adequadamente, podendo causar amenorreia. Se o ti do coração e sangue do coração descem ao útero, ele vai promover o quê? Uma liberação de sangue, a ovulação, a transformação do yang em yin na menstruação e yin em yang na ovulação. Ou seja, o ti do coração e o sangue do coração, por através de uma conexão que existe entre o coração e o útero, vão nutrir o útero, liberando o quê? O chuê, que aí acontece a ovulação. Ovulação é um movimento yang, que vai se transformar em yin na menstruação e em yin e yang na ovulação. O yang do coração desce e encontra a essência do rim, que é o Chang'e, ou o sangue menstrual. Por isso que o chinês diz que o sangue da menstruação não é sangue, e sim um tipo de essência que foi refinada e não foi aproveitada no momento da concepção. E aí ele sai em forma de sangue menstrual. Esse sangue menstrual é diferente de sangue, é um fluido nobre, é uma essência do rim que está ligada ao coração, ao útero, e o útero e o coração estão ligados por um vaso interno chamado de Bao Mai, ou canal do útero. O fígado
e o útero, a relação deles é que o fígado armazena sangue e garante o livre e suave fluxo do Qi e do Shui. Se eu tenho alguma irregularidade menstrual, provavelmente eu tenho uma disfunção na nutrição de sangue do fígado para o útero. Se eu tiver calor no sangue do fígado, eu vou ter hemorragias. Por quê? O sangue quente, ele dilata, e aí você tem um aumento do fluxo sanguíneo apresentando hemorragia. Se o cliente tem uma estagnação do Qi do fígado, gera uma estase, uma paralisação, um retardo no movimento do sangue do fígado, e aí eu começo a apresentar coágulos na menstruação. E se eu tenho uma deficiência de sangue do fígado, a menstruação fica o quê? Escassa ou ausente, porque o fígado não vai nutrir o útero de sangue. E a relação entre o útero e o rim é porque o rim está conectado ao útero por esses vasos maravilhosos que a gente já falou, que é o vaso concepção, conhecido também como Rei-Mai, o vaso penetrador, conhecido como Chong-Mai, e também vai nutrir o útero com a essência. Se eu tenho uma deficiência de essência do rim, provavelmente a paciente vai apresentar alterações reprodutivas, como infertilidade e até mesmo aborto. E o homem também vai ter uma quantidade menor de espermas e de espermatozoides ou malformação desses espermatozoides. O rim é a origem do sangue menstrual, que nós já falamos que é um tipo de essência que nós chamamos de Chang'e. O rim é mãe do fígado, então é o rim que provê sangue. Perdão, o rim é a mãe do fígado que provê sangue para o útero. Se o fígado provê sangue para o útero, mas a mãe dele é o rim, se a mãe tiver deficiente, não vai nutrir o filho de forma adequada, que é o fígado, e provavelmente o fígado não vai conseguir nutrir esse útero com sangue. E dentro do rim, ou próximo aos rins, nascem o vaso concepção e o vaso penetrador. Por isso que eles têm essa conexão com o rim, é de extrema importância para nutrir o útero. E o útero está conectado ao estômago através do vaso penetrador. É justamente isso que vai justificar aqueles enjoos, náuseas, vômitos e até mesmo algum desejo experimentado pelas mulheres. Porque quando o útero tem um vazio de energia, como ele tem uma conexão com o canal do estômago, é como se ele dissesse para o estômago: está faltando tal nutriente. E o estômago aciona, né, o cérebro, e o cérebro tenta buscar qual seria esse alimento para poder nutrir novamente o útero dentro desse processo de gravidez, por isso os desejos. Tá? Então, a gente tem essa relação entre o útero e os órgãos o quê? Internos. O coração vai fornecer sangue e Qi através do Bao Mai, ou seja, que é um canal de conexão entre o coração e o útero. Ele vai transformar, através do aquecimento, o Yin em Yang. O fígado fornece Shui para o útero. O rim fornece a essência. E o vaso governador, o vaso penetrador, o VC, e o estômago e o baço têm suas conexões. O VG fornece Yang, o Chongmai fornece Shui, o vasoconcepção fornece Yin. O estômago tem uma conexão via vaso penetrador, o que justifica as náuseas, os enjoos, os vômitos durante a gravidez. E o baço que fabrica o sangue e vai ajudar a fornecer esse sangue que foi fabricado para o útero. Tá? Medula. Medula na medicina chinesa é uma matriz que é produzida pela essência do rim. Ela fica armazenada dentro das estruturas ósseas, como a caixa craniana, a coluna espinhal e os ossos que são formados respectivamente. E aí o que acontece? Eu tenho a medula óssea, tá? E tenho a medula espinhal. Então, a medula óssea tem como função preencher e nutrir os ossos e ajudar na formação do sangue e a nutrir o quê? O cérebro. Então, eu tenho a essência dos rins, que forma a medula óssea, a medula espinhal. Essa medula vai subir e vai formar o quê? O cérebro. Então, eu tenho essência, eu tenho os ossos e a medula espinhal, que eu posso chamar de mar das essências, e essas duas medulas vão formar o cérebro. Então, eu posso chamar o cérebro de quê? De encéfalo de quê? Mar das medulas. Tudo começa com a essência lá dos rins, tá? O cérebro.
O cérebro é conhecido, como eu falei, como o mar da medula. É considerado uma projeção do rim, já que ele vem lá da essência que é formada nos rins, é armazenada nos rins. O cérebro tem por função controlar a memória, a concentração, está ligado aos sentidos como a visão, a audição, o tato e o olfato. E também ele depende do sangue do coração, tá? Para nutrir esse todo o seu arcabouço. Se eu tenho uma essência deficiente, eu vou ter uma medula deficiente e muito provavelmente eu vou ter as funções cerebrais comprometidas. E os ossos? Os ossos são considerados sistemas Yang extraordinários porque eles estocam o quê? Eles armazenam o quê? Medula. Eles estão relacionados a quem? Ao rim. Por exemplo, uma osteoporose no idoso, uma menopausa, é uma diminuição de essência, é uma deficiência de essência. Então, se eu tenho uma essência deficiente, eu vou ter uma medula deficiente, e essa medula deficiente provavelmente vai gerar o quê? Problemas ósseos gerais, como osteopenia, osteoporose, e a facilidade para poder ter artrose, etc, etc e tal. E os vasos sanguíneos, que são considerados sistemas Yang extraordinários, porque contém Xue, que é Yin, que é uma substância. Eles estão relacionados de uma forma mais indireta ao rim, pois a essência do rim produz medula que contribui para a formação do sangue. Tá? Eles têm uma ligação com o coração, porque o coração governa o sangue através dos vasos sanguíneos, porque ele vai impulsionar o sangue através dos vasos sanguíneos. A ligação deles com o pulmão é porque o pulmão controla todos os canais e todos os vasos e ajuda na distribuição do tixo pelos canais e pelos vasos. E o baço está ligado aos vasos sanguíneos porque ele mantém a coesão dos tecidos e, assim, ele mantém os ossos dentro dos vasos. E, para a gente poder entender isso, o chinês costuma dizer que os vasos sanguíneos são como se fossem uma projeção ou um prolongamento do coração. Então, o que acontece no coração repercute nos vasos sanguíneos e o que acontece nos vasos sanguíneos vai repercutir também no coração. A vesícula biliar é considerada um sistema Yang extraordinário, porque, além de tudo, armazena a bile, que é uma substância Yin, apesar da vesícula biliar ser Yang, ela armazena temporariamente a bile, que é produzida pelo fígado, e a partir do rim. A função dela é armazenar e distribuir essa bile para ajudar na quebra de gordura e em todo o processo digestivo. Os outros sistemas Yang apenas processam, né, ou excretam os alimentos e líquidos e não armazenam nenhuma substância Yin. Apesar disso, a vesícula biliar também é um sistema Yang irregular, porque ela tem as suas funções energéticas ligadas ao fígado, porque ela é acoplada do fígado. A gente encerra a nossa transmissão por aqui e em breve nós traremos mais informações para vocês. Um abraço.